segunda parte com a exposição de hoje que a nossa companheira está fazendo até às 8h30. E depois disso também terá perguntas e respostas dentro do que for apresentado para quem gostaria de maiores esclarecimentos. Com isso, estamos passando agora a palavra para Yasmin. Com vocês. Então, meus irmãos, que continuemos em paz, nesse mergulho que nós estamos fazendo, em nossos próprios recursos, reconhecendo que como filhos de Deus, nós temos um potencial divino imenso, que nós podemos lançar mão para trabalharmos as nossas emoções, para construirmos novas situações, quando percebemos que essas situações que estamos vivenciando agora são inadequadas, ativarmos novos tipos de relacionamento, identificando nos relacionamentos o que existe de nossa contribuição para eles irem bem ou não estarem bem e sabendo como trabalhá-los. Nós podemos trabalhar espiritualmente os relacionamentos, entregando-nos a Jesus, orando, visualizando as pessoas com as quais nos relacionamos, sendo envolvidas, sendo abençoadas. Com o tempo, aquelas formas de pensamento que são criadas, segundo a terminologia do nosso querido André Luiz, através da pena abençoada de nosso Chico Xavier, ele chama esses elementos criados no éter, no fluido cósmico universal, oriundos do nosso pensamento, ele chama de formas de pensamento. Kardec, lá no capítulo 14 do livro da Gênese, estuda esse potencial que nós temos como espíritos que somos. Apenas estamos encarnados, mas continuamos com os potenciais espirituais. Então ele chama de criações mentais e que tudo aquilo que nós pensamos exuda da nossa caixa craniana. E se pensamos com frequência, formamos verdadeiras formas, imagens que se revelam não apenas na forma da imagem, mas também guardando emoções. Olha só. E aquilo fica ali, com a tomada do passe, com as visualizações terapêuticas, com as boas leituras, essas imagens, essas formas de pensamento, elas vão se diluindo com o tempo. Mas algumas ficam cristalizadas. E a prática da caridade, que é o amor em ação, a ajuda desinteressada aos semelhantes, tudo isso gera um recurso divino, como se fossem explosões de luz dentro de nós, um ato de boa vontade, um amparo a quem quer que seja, uma flor que a gente dá, um boa noite, um bom dia, tudo gera explosão de luz dentro de nós. Se há repercussão no outro, aí vai depender do desejo do outro, mas que a nossa seja a boa vontade. E que nós trabalhemos incessantemente para podermos melhorar as relações. Por mais que nós saibamos que elas não serão iguais ao que eram antes. Por mais que muitas vezes a gente chegue à conclusão de que o melhor é não estarmos juntos, mas nós precisamos trabalhar as relações espiritualmente. Não é à toa que o Cristo, quando esteve entre nós, nos aconselhou: quando fordes depor sobre o altar a tua oferenda, se lembrares que um irmão teu tem algo contra ti, deixa a oferenda e vai ter com o teu irmão. Isso nos traz a ideia da importância que nós temos de trabalhar as nossas relações. Mas nós não estamos na decisão do outro. E tem algumas relações que nós percebemos que o outro tem suas fragilidades e que muitas vezes elas não serão como eram antes. No entanto, a nossa parte, ela precisa ser cumprida, porque a inscrição, a neutralização das energias perturbadoras vai sair de nós. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Isso aí é indiscutível. Bem, meus irmãos, nós estávamos falando sobre a arrogância, que é aquele sentimento que caracteriza a ausência da lucidez de que somos todos iguais.
e de que muitas vezes o outro apresenta uma visão diferente da nossa e a gente por isso cria um bloqueio, não quer escutar nem com a mente, nem com o coração, nem com os ouvidos. Mas faz bem nós observarmos a fala do outro. E as habilidades sociais dos estudiosos, né? Tem um livro, inclusive, que é muito bonito, de um casal de espíritas, habilidades sociais cristãs. Eles nos orientam que quando nós formos entrar em contato com o outro, tentando esclarecer alguma coisa, que a gente não chegue de dedo em riste, dizendo assim, você fez isso, você fez aquilo outro, você é culpado. Porque se nós chegamos assim, o outro, ele começa a se colocar como se fosse atrás de uma parede, porque fica com receio. Então nós precisamos colocar o nosso sentimento. Olha, quando você age dessa forma, eu sinto assim. Quando você fala isso, eu sinto dessa maneira, né? Então não é deixar que o outro nos maltrate. Está lá no livro dos Espíritos que nós não precisamos conviver com aqueles que nos maltratam. Então nós não precisamos disso. Nós podemos dar limite. E até podemos optar por estar com quem no momento não está bem e acaba nos maltratando. Mas nós precisamos, de forma assertiva, colocar a nossa forma de pensar, mas sem arrogância, com amor. Dizendo, no meu ângulo de visão, eu percebo isso. Eu estou vendo dessa forma, essa situação. Eu respeito a sua forma de ver, mas no meu ângulo, na minha possibilidade de entendimento dessa situação, eu percebo assim. Então, em realidade, meus irmãos, todos nós somos espíritos que programamos essa encarnação. E recebemos, no momento que nos unimos a esse corpo, nós recebemos um traje espacial, tamanho infantil, para convivermos aqui na Terra, nos relacionarmos e aprendermos o que este planeta possui para os nossos recursos. Com certeza, nós estamos no lugar certo, com a família certa, convivendo com os familiares, mas também no local de trabalho adequado. As dificuldades que esses lugares possuem, as pessoas, em realidade, são projeções das nossas necessidades educativas. São arranjos da espiritualidade superior para que nós possamos, na convivência, diluir questões que nós mesmos criamos no passado. Então, compreendendo isso, aquela arrogância originária própria, da imaturidade mesmo, ela vai se diluindo, né? E as coisas vão ficando melhores. Assim como a inveja também vai se diluindo. A inveja é uma emoção perturbadora, né? Que angustia. Mas quando a gente pensa que a inveja é o outro lado da admiração, tudo fica mais fácil. Porque a gente só inveja o que admira, não é verdade? Alguém, ai meu Deus do céu, que coisa horrível, que inveja, essa horrorosa. Não existe isso. A gente só inveja. Então, se alguém está nos invejando, no fundo é porque está nos admirando, né? E está com uma autoestima baixa. É isso. Quando a pessoa admira, mas está com autoestima baixa, ela sente inveja, né? Então, com o tempo, com a autoestima mais avançada, trabalhada, equilibrada, a inveja se dilui e vira admiração. Olha que coisa interessante, né? Então eu faço, uma vez eu estava falando, foi uma palestra toda sobre inveja. Aí uma pessoa, uma senhorinha saiu de lá, aí falou, Yasmin, eu tenho que confessar uma coisa para você. Aí eu disse, fala, minha querida, olha só. E é uma amiga, né? É uma amiga muito querida. Eu tinha dificuldades com a minha cunhada. Meu Deus, minha cunhada sempre fez tudo para me agradar. Mas eu tinha uma raivinha dela lá dentro. Aí eu ficava imaginando assim, porque espírita, né? Eu fiquei logo pensando, ela me prejudicou numa encarnação passada. Agora está querendo se fazer de boazinha, mas ela deve ter me prejudicado. Porque se eu estou sentindo essa raiva, tem uma razão de ser. Mas agora você falando quase uma hora só
casa cheia de prataria, meu irmão tem muitos recursos. Mas como você falou que a gente tinha que pensar também do outro lado, porque todo mundo tem suas dificuldades, aí eu pensei do outro lado dela. Meu Deus do céu, a minha cunhada tem que aturar o meu irmão. Aí brotou uma compaixão em mim. Que a inveja se diluiu. Acabou. Eu não tenho mais inveja nenhuma. E agora eu vejo que a minha cunhada é uma excelente pessoa. Que o que eu tinha mesmo era tal da inveja dela. Então, meus irmãos, às vezes a gente percebe que podemos ter com relação a alguma situação ou alguma pessoa traços mesmo de inveja. Isso brota quando a gente está com a autoestima baixa. Isso é natural. É só a gente identificar. Não, o que eu estou sentindo esse incômodo? Porque é um incômodo que dá no peito. Né? É um incômodo. Eu senti uma vez uma inveja, gente, de uma amiga que eu amo profundamente. Eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, durante um tempo. Né? Aí, essa amiga, ela trabalhava junto de mim na Justiça Federal. E eu queria fazer um concurso para um tipo de promotoria que lá no Brasil a gente chama de Procurador da República. Eu queria muito fazer aquele concurso. E aí, o nome dela é Mag. Aí a Mag, ela não queria nada com estudo. Aí eu falei, não, Mag, puxa vida, eu vou estudar, eu faço questão que você estude comigo. Vamos lá, vamos estudar junta. E eu grávida, né? Vamos estudar junta, Mag, vamos estudar. E eu forcei praticamente a Mag a estudar comigo. Eu forcei. E ela estudou, mas porque eu acordava ela, levava ela para casa, dava café, vamos lá estudar, repete isso. Foi assim, ó. Gente, quando chegou no dia da prova, eu comecei a sentir as dores do parto. Eu perdi a prova. Aí eu perdi a prova e Magnólia foi fazer a prova, né? Magnólia, me chama de Mag. Aí Mag passou. Quando ela ligou pra mim e disse que tinha passado, eu, Mag, que maravilha, você passou. Você passou, Mag, eu não fiz a prova. Mag é uma inveja. Olha, incrível. Aí eu comecei, ai meu Deus, por que eu não fiz essa prova? Acho que eu devia mesmo com as dores de parto ter ido fazer a prova, porque eu teria passado. Se a gente estudou junto, foram as mesmas matérias, de repente eu teria passado. Mas aí eu me lembrei, gente, eu me lembrei da irmã da Magnólia, que é uma pessoa muito difícil, e que ela ia ter que levar, porque ela passou para Brasília, né? E por circunstâncias familiares, ela ia ter que conviver diariamente com a irmã. Eu não posso sentir inveja da Magnólia, de jeito nenhum. Aí eu, coitada da Magnólia. Então, gente, essa questão da inveja é uma coisa natural. A gente fica com medo, com receio, sentindo envergonhado. Mas não, é próprio do ser humano essas coisas. Se a gente está com a autoestima baixa, né? Isso brota. E a gente diz, ai, puxa, eu queria aquela situação, eu queria vivenciar aquilo, né? Mas Deus nos coloca na situação que a gente precisa, com o corpo que a gente precisa, com tudo que a gente precisa para a gente ser feliz. E aquelas situações mais difíceis, elas existem para trabalhar em nós alguma questão educativa. Então vamos lá, já falamos eu vou tocar no seu computador, não queria. Essa é a minha mediunidade de defeitos físicos. Mas então, a vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras pessoas. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirado. E a vaidade tem, às vezes, muito a ver com a falta de autoestima. As pessoas têm medo de se revelar, de serem o que são. Não estão apaixonadas por si próprias. E essa paixão por nós mesmos é importantíssima. Aí você diz, mas isso aí é orgulho, né? Isso aí, esse negócio de ficar admirando. Não.
A gente tem que ter a justa medida das coisas. A gente tem que perceber que nós temos dificuldades existenciais, nós ainda temos nosso lado sombra, e a gente tem que olhar para ele o tempo todo. Toda vez que brotar alguma coisa, né? Eu acho que eu estou sentindo um pouquinho de irritação, né? Estou sentindo um pouquinho de vaidade, orgulho. Essa pessoa me tratou de uma forma que eu tenho vontade de chegar lá. Você sabe com quem está falando? Às vezes é o rei, a rainha do passado, né? Que vem à tona, né? O rei da cocada preta que vem à tona. E aí, não, peraí, isso aí é o rei da cocada preta que existe dentro de mim. Já não é mais possível isso. Nós somos iguais, ele não está bem. E eu vou continuar tratando a pessoa com a educação que eu tenho. Se ele não está educado, se ela não está educada, é problema dela. Mas eu sou educado. Não é ela que vai definir o meu estado de espírito, mas eu posso dar limites. Né? Eu posso dar limite, mas sem sair do meu equilíbrio pessoal. Né? Então, a vaidade é o desejo de ser amado. Tanto a vaidade quanto o ciúme, muitas vezes tem origem na infância. Muitas vezes nessa encarnação. Sem querer, às vezes os pais começam a fazer comparações, né? A gente acaba não se sentindo tão amado quanto o outro, por algumas circunstâncias da vida. Porque é tão interessante, a criança ela tem um entendimento diferente das coisas, porque ela não tem nem o cérebro ainda formado. Então, o pai, por exemplo, chega em casa, ou uma mãe, a criança quer brincar, mas os pais estão exauridos, passaram por um problema e dizem, não vou brincar com você hoje, agora. Ela pode concluir, porque ela é criança, papai e mamãe não me amam. E fica aquilo lá dentro, entendeu? Fica aquilo. Agora, pelo amor de Deus, a gente tem que conversar mesmo com a criança. Olha, mamãe e papai não estão bem, agora não dá para conversar. Não quer dizer que a gente agora tem que fazer tudo que a criança quer, não. A gente tem que falar. Mas algumas situações podem fazer a gente concluir coisas erradas, né? Isso cria uma baixa de autoestima. Isso, às vezes, cria um ciúme, porque a gente acaba se sentindo inseguro com relação às pessoas. Então, o ciúme tem a ver com a insegurança. E aí, quando a gente se sente com ciúme, a gente tem que pensar bem, olha só. Por que isso está vindo? Se meu lado sombra está projetando esse ciúme, por que eu estou tão inseguro nessa relação? Eu tenho a minha vida, eu posso me organizar, eu tenho a minha estrutura, é óbvio que eu gosto de compartilhar, mas eu também tenho os meus valores. E aí esses pensamentos, aos poucos, vão diluindo e a gente vai identificando, não, que eu estou aqui no ciúme, não tem nada a ver. É importante nós observarmos isso, né? Então, às vezes, são desajustes de crenças inadequadas na infância. Eu fazendo uma visualização dessas, lá no Rio de Janeiro, de perdão, como nós fizemos aqui, uma senhorinha com mais de 90 anos no final se levanta e disse para mim, Yasmin, você não sabe o que aconteceu. Quem entrou no meu set para eu perdoar foi meu pai, que desencarnou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu disse, mas como assim? Ela disse, não, quando eu era infantil, né, como criança, e eu trouxe isso dentro de mim, agora que eu fui compreender. Eu tinha uma mágoa do meu pai, horrível, porque ele morreu. Porque na minha cabeça de criança, ele não tinha morrido sem querer, ele só tinha morrido e me abandonou. Ele quis me abandonar, eu não entendia que ele tinha morrido. E fiquei com isso esses anos todos, décadas e mais. E hoje é que caiu a ficha. Que aquela mágoa, aquela raiva que eu nutri a vida inteira pelo meu pai, na realidade, porque era uma raiva da criança, e não minha, de adulto. Era criança dentro de mim que não tinha entendido aquela situação. Então ele surgiu, eu o abracei, nós choramos, né? E eu entendi toda a situação, agora eu estou tão feliz, você sabe que eu estou andando agora, tão livre, tão leve, tão bem, tão feliz. Então vocês vejam, meus irmãos, às vezes é uma coisa, assim, uma besteira de falta de interpretação infantil e que a gente não se dá conta. E aí leva aquilo a vida inteira, né? Então é muito importante nós exercitarmos em casa. Façam isso porque é seguro.
façam a leitura do Evangelho, façam uma prece à noite, peçam a Jesus, entrem num lugar seguro, né? Esse santuário da alma, e deixe também entrar a mãe um dia, deixe entrar o pai e diga: eu perdoo você, eu amo você, e eu peço perdão também, porque eu nunca sei, eu não me lembro das coisas que eu fiz, mas eu perdoo. Porque sem nós imaginarmos, às vezes há mágoas infantis da criança que existe em nós. E vai ser um exercício de libertação imenso. Vamos lá, Denise. Olha que lindo! O orgulho vos induz a julgar-nos mais do que sois, a não suportares uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerares, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. E aí a cólera é muito própria do ser humano, mas é muito própria da criança. Por isso que eu coloquei aqui esse bebê. Porque quando a gente está encolerizado, é o bebê, a criança que existe em nós que está encolerizada, não é o adulto. É esse lado infantil. Porque é uma questão infantil, a cólera é infantil, né? É uma reação, primeiro vem a raiva, mas a cólera vai mais ainda. A cólera é aquela situação na qual você mergulha naquela irritação e dá vontade de você destruir tudo à sua volta, que nem uma criança. A gente não vê isso na criança, que às vezes pega o brinquedo, taca no chão. Se a gente vê uma pessoa em crise de cólera, é que nem uma criança, né? Chuta. Eu já vi uma pessoa adulta numa crise de cólera chutar uma mesa de mármore e quebrar o pé. Perde a noção, né? É uma criança perfeita, fazendo mãe. E a gente vê, meu Deus do céu, ela regrediu no sentido de que voltou ao estado infantil, se perdeu de si mesmo e veio à tona criança. Olha que coisa. Então, quando a gente está nesse estado, é porque nós deixamos a criança vir à tona por algum motivo. Por isso que, de imediato, quando a gente está irritado, é bom a gente definir, o que eu estou sentindo? É irritação. Né? Então, aí muda. A gente não fica mais à mercê da emoção. Tudo bem? Vamos lá? Agora a gente vai ver uma situação que tem sido muito recorrente nos dias atuais. E está lá no Evangelho, olha só quanta coisa maravilhosa, né? Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à verdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, isso que lá no Evangelho, né, está descrito como a melancolia, é o início, na realidade, de um processo que pode redundar numa depressão. Por isso que nós precisamos observar. Porque a tristeza, gente, a tristeza é natural. Alguém aqui já se sentiu triste? Levanta o dedo, eu vou levantar todos. É natural, você sente tristeza. É uma emoção que ela tem como objetivo nos fazer dar uma parada para a gente reavaliar. Então, enquanto a raiva nos dá aquela vontade de ir para a briga, a tristeza nos dá vontade de entrar dentro do quarto, de fechar a porta e de ficar lá deitado. Não é não? Então, é uma forma de a gente fazer uma reavaliação, fazer uma parada e perceber como as coisas estão. Mas quando nós estamos nesse momento, se a gente se deixar envolver uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí a coisa já vira muito patológica. A gente precisa buscar ajuda. A casa espírita é fantástica, né? Tudo que a gente recebe aqui é maravilhoso, mas muitas vezes a gente tem que buscar também uma terapia, porque é tudo um conjunto. Se já se instalou o processo no corpo físico, é natural
que a gente busca o tratamento para o corpo físico também. O tratamento espiritual, o tratamento energético, o tratamento psicológico, né? O tratamento médico. Então a gente vai estabelecendo uma gama de processos de autoajuda. A gente precisa se ajudar, buscar, né? É importante. E o que é na realidade a depressão? Geralmente a depressão surge quando as coisas não vão como nós desejamos que elas caminhem, né? Porque a gente projeta uma coisa, aí aquela coisa acontece ao contrário, dá uma espécie de luto. Não luto porque perdemos alguém, mas porque perdemos algo que a gente julga fosse uma oportunidade, alguém que nós amávamos muito se afastou, uma situação com a qual nós contávamos não ocorreu, um emprego a gente acabou perdendo. Então aquele vazio que surge, por não termos conseguido aquilo que almejávamos, pode dar esse tipo de tristeza, trazer esse tipo de energia. Tudo bem, Yasmin, já entendi isso, agora o que eu faço com ela? Né? Uma vez eu perguntei isso para um grupo de alunas, uma delas, professora, né, e diretora de escola, disse que ia para o quarto, fechava a porta. Na época estava, eu não sei se vocês não conhecem, não viram falar nunca de Valdir Soriano, né, pessoal? Essa disse que se trancava no quarto e ficava ouvindo Valdir Soriano. Meu Deus, isso já é quase um suicídio. Meu Deus, não, a gente tem que saber como lidar com essas situações, né? Dependendo da situação, você procura um tratamento. Agora, se o negócio está no início, procura um amigo, procura um filme bom, procura um bom livro, procura um filme alegre, não é? Para você sair daquele estado, porque quando a gente entra numa vibração, torna-se difícil sair dela, porque a gente entra numa vibração que tem rede com um conjunto imenso de pensamentos semelhantes. Então a gente cai numa rede. Não tem a rede social? Então a gente caiu na rede dos deprimidos. Então sair da rede dos deprimidos, gente, não é fácil. Porque um monte de pensamento depressivo que não está numa rede, está por aí. Que nem a questão do TV, que você está plugando, né? Está ligando, e que está em todo canto aquelas ondas, né? E você estabelece conexão, é difícil, porque você não trata só de você, é um monte de energia te puxando para trás, né? Por isso nós não podemos nos deixar mergulhar, a gente tem que buscar ajuda, deixar a vaidade de lado e dizer, gente, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, né? E buscar ajuda também profissional é importantíssimo. E aí existe a rede também dos espíritos, né? Porque se tem a rede material, das vibrações dos pensamentos, tem também os espíritos mórbidos, depressivos, né? Nós temos uma amiga que ela é um doce de criatura, mas ela é uma pessoa que é muito triste. Tudo para ela é uma tristeza, entendeu? Então ela não consegue dar um sorriso. Conclusão, a gente entra na casa dela, a gente percebe entidades assim. Entidades que não são mais. Não são mais, não. Mas tem a mesma vibração dela, entendeu? Eu entro na casa dela, falei pra ela, eu entro aqui, dá vontade de chorar. Por que você tá chorando? Não sei. Porque eu tô com vontade, porque todo mundo ali, aquelas entidades todas, é um grupo que está ali. Eu digo assim, não dá, a gente tem que levar para reunião e ficar orando e atraindo aquelas entidades. Então, olha só, tristeza e melancolia é natural a gente sentir de vez em quando. Mas se está 2 semanas com essa melancolia e o negócio está crescendo, vai buscar amparo, porque a gente precisa de ajuda. O trabalho, olha só, eu tenho uma amiga muito querida psiquiatra, e nós lá no Rio de Janeiro, o Conselho do Estado, que é a Federativa do Estado, tem há muitos anos, há mais de 30 anos, um encontro para jovens. Só que é um encontro com muitos jovens, eles chamam de Confraternização em Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Então é uma média de 7 mil jovens, é muito grande. Então está, quantos polos agora? 8 mil jovens, né? São quase 20.
são 20 polos. Eles pedem emprestado escolas grandes, né? E aí as equipes eles trabalham aquilo o ano inteiro, os temas eles puxam das mocidades, né? Elegem um tema, e aí pedagogos, psicólogos trabalham dinâmicas que vão ser apresentadas, e aí tem grupo de violeiros que trabalham as músicas com relação ao tema, são elaboradas dramatizações, então é um ano inteiro de trabalhos nas mocidades que se reúnem para aquele trabalho. E tem também uma atividade médico espiritual, porque vira e mexe acontecem situações, então tem equipes, em cada polo tem uma equipe, e essa minha amiga dirigia uma equipe médico espiritual, psiquiatra, tinha os médicos, né, tem também enfermeiros, e ela ia para lá, mas ela estava com uma depressão muito forte, muito forte. Aí ela liga para mim e diz: Yasmin, olha, eu estou me sentindo tão mal, estou numa tristeza, uma depressão, eu já estou... ela mesma se diagnosticou, já comecei a tomar um remédio, mas não está dando o efeito necessário, eu estou muito mal. Eu estou indo agora para comédia, nem sei se eu vou. Eu estou em dúvida, queria conversar com você. Eu percebi a presença da Maria Clara e disse: olha, vamos desligar, vamos fazer uma prece, você faz daí, eu faço aqui, e depois a gente conversa sobre o assunto. Aí fizemos isso. Aí ela ligou para mim, veio a orientação da Maria Clara. A Maria Clara disse assim: diga para ela, ao invés de ir para médico espiritual, para esse serviço, para ir para o serviço da cozinha. Diga para ela eu lavar a louça e sentir aquela água, né, derramando-se nos braços. Fala para ela fazer serviços de limpeza, de chão, que tudo isso vai mobilizar uma forma de escoar essa energia da tristeza dela. Tudo bem, é quase uma semana, porque era o período de carnaval, né? Quando estava faltando um dia antes deles voltarem para casa, ela me liga: Yasmin! Nossa, quem está falando? Sou eu estou na maior alegria, eu nunca lavei tanta panela, tanto chão. Eu achei ótima essa dica de fazer hoje. O pessoal da área terapêutica sugere muito trabalhos manuais, né? Você fazer coisas que te liguem à terra, né? E isso faz muito bem, né? Eleva o coração da gente. E a gente, ao longo da vida, vai percebendo as pessoas que lidam com serviços manuais, elas têm uma alegria, né? As pessoas que fazem esse tipo de serviço, ou serviços mais domésticos, né? Isso dá uma energia, dá uma vida, né? Movimenta muita energia. Então, quando começarmos a sentir essa história da melancolia, a gente vai lavar louça, vamos fazer algum serviço assim que trabalhe com as mãos, lavar roupa, né? Vamos fazer esse tipo de atividade que vai nos fazer muito bem, aliada à oração permanente, né, gente? Para que as entidades não se aproveitem, né? Ou tem uma amiga que diz que é a turma da ferrugem. Então, para a turma da ferrugem não se aproveitar desse nosso momento, a gente ora, visualiza o quarto da gente sendo visitado por Jesus. A gente pode, na oração, visualizar uma bolha de luz em torno da nossa cama. E a gente pode pedir aos benfeitores que nos ajudem quando nós formos desdobrar, que nos levem para lugares onde sejamos tratados, revigorados das atividades que a gente tem aqui na Terra. Tudo isso são recursos que muito podem nos ajudar para a gente superar essa querida aí, mais amarga, depressão natural, né? Vamos lá? Mecanismos para vencer nossas más inclinações. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É tudo. Vitória ou derrota pertencerá a ti, em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou por alguma te levará ao fracasso. Ninguém tem o poder de nos levar ao fracasso. Ninguém tem o poder de nos trazer uma alegria infinita, porque isso somos nós.
São as opções nossas do nosso dia a dia. Né? O que a vida pode considerar um fracasso, na realidade pode ser uma grande dádiva para nós. E com o tempo a gente vai entendendo determinadas situações que parecem ser uma dificuldade. Né? Olha, o que eu tenho recebido de amigos que falam, puxa, eu passei por um período de fracasso financeiro, um período que eu perdi meu emprego, um período que... É como se tivesse momentos que nós fôssemos alijados de tudo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Mas parece que tudo, parece que se esvai e por mais que a gente faça tentativas, a gente não consegue reter. Então é um período de refazimento, de fechamento, de ciclo. Dizem os estudiosos da mitologia, isso é muito bom, essa ideia, o Joseph Campbell, que ele tem um livro muito interessante, As Mil Faces do Herói, que é muito utilizado pelos roteiristas de Hollywood. Porque ali eles utilizam de todos os mitos da história da humanidade e quando eles se utilizam dessas histórias mitológicas ou então de elementos desses mitos que eles transformam para a atualidade, o show é um show de bilheteria. E o Joseph Campbell, ele nos estudos da mitologia, ele diz o seguinte, todos que chegamos a um ponto da nossa vida onde temos que passar para um limiar mais evoluído, nós passamos por vários problemas. Parece que a gente tem que alijar das entranhas tudo aquilo que poderia pesar no ciclo seguinte. E nós acabamos tendo que enfrentar, às vezes, situações que eles chamam, na mitologia, de a gente tem que enfrentar os guardiões do limiar. É uma expressão que diz assim, você vai ter que enfrentar as dificuldades. E o guardião do limiar pode ser até uma pessoa que te ama muito, mas que chega para você e diz, olha, não vá porque você pode passar mal, você pode fazer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro, e tenta te manter a retaguarda. Ou o guardião do limiar pode ser uma dificuldade financeira, ou o guardião do limiar pode ser um problema de saúde. Enfim, ou pode ser um monte de coisas vindas de uma vez só. A gente percebe isso. Não apenas nós individualmente, mas as famílias ou as instituições. Na nossa casa espírita, vira e mexe, surgem tantos problemas que eu digo, Jesus, tem coisa muito boa pela frente, porque é tanta tempestade, é tanto raio, é tanta dificuldade, que só pode vir coisas boas. A gente está no finalzinho de uma era para começarmos outra. E olha, é isso. A gente finaliza, parece que a gente tem que queimar os karmas, diria assim, para poder mais leve entrar na nova etapa, que não dá para a gente entrar nela com aquele material que a gente ainda tem. E aquele material vai sair de alguma forma, né? E aquele material sai. Então, vamos ver as dificuldades, os desafios, como os guardiães do limiar, que estão aí para nos testar, tentar impedir, mas não há como. Nós vamos entrar, nós vamos passar, porque a lei do progresso não tem jeito. A gente vai queimar os nossos karmas, falando uma linguagem assim mais popular, e vai prosseguir adiante para momentos de paz, porque depois da tempestade não tem jeito, a mudança vem. Então vamos lá. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Veja como Jesus ele nos fala sobre filigramas do comportamento, né? A gente tentar ser sempre gentil, cordato, discreto, não desejarmos aplauso do outro, não desejarmos estarmos em lugares de maior evidência, desejarmos estar no nosso, que é o melhor. Qualquer lugar é bom, desde que seja o nosso.
né? Então, agindo assim, sem colocar expectativas no outro, nós nos resguardamos de muito sofrimento. Porque você colocar a sua vida no aplauso do outro, meu Deus do céu, né? A gente vai se dar mal, porque a gente vai ficar na dependência que o outro acha que a gente está fazendo que é bom. Não podemos colocar nossa felicidade no outro, a gente tem que tratar bem os outros, mas tem que ir aos poucos, com essas reflexões, trazendo a nossa atenção para o bem-estar pessoal, para aquilo que é importante para nós e que nós sabemos ser o certo. A espiritualidade aqui presente me solicita que eu pare um pouco com essas imagens e nos recorde de um momento de Jesus que é chamado de a última viagem de Jesus. Foi um momento muito significativo no qual ele conseguiu nos trazer um último testamento. Foi um momento áureo, porque o Cristo já estava sendo perseguido, já estavam tentando matá-lo há algum tempo. E ele começou a sair para cidades menores. E ele acabou se situando mais na última etapa da vida dele, em Cafarnaum. Uma das cidadezinhas que ficavam em torno do lago de Genezaré, que de tão extenso era considerado o mar na Galileia. E chegou o momento que ele percebeu que era o momento em que ele deveria entrar-se em sacrifício. E quando chegou esse momento, ele chamou para si os discípulos e disse que estava chegada a hora dele. E que eles então iriam fazer a última viagem. Saíram então lá da Galileia, aquela região norte da Palestina, onde tudo era verdejante, as pessoas mais simples, uma vida deliciosa, onde Jesus adorava estar. Ele viveu em Nazaré, que ficava na Galileia. Ele adorava ficar visitando as cidadezinhas em torno do lago. Eram pessoas mais simples. A Palestina do passado era dividida nessas regiões mais significativas. A Galileia no norte, aquele lugar verdejante, com pessoas mais simples. No meio, a Samaria. A Samaria era um local dos samaritanos que, embora tivessem o sangue judaico, eram muito mal vistos pelos judeus, porque certa feita eles pretenderam rivalizar com o templo de Jerusalém e construir um grande templo. A partir daí houve cisões e eles se odiavam, a ponto de que um judeu na época, ao falar do nome de um samaritano, ele virava o rosto e cuspia ao chão, como a dizer do desprezo que tinha por aqueles primos, irmãos, né, da Samaria. Então, no meio era a Samaria e embaixo de tudo nós temos a Judéia. A Judéia era o local onde havia um grande templo, a cidade que abrigava o grande templo, que era Jerusalém. Então, a Judéia era um local de eminência política. No Brasil seria como se nós chamássemos a Brasília, por exemplo, né? Os interesses políticos, o grande templo, todos tinham que acorrer para aquele lugar, determinadas épocas do ano, para fazer as suas homenagens, para cumprir com o seu testemunho de judeu. Então, Jesus, durante uma festa que haveria de ocorrer, ele resolve ir para aquela festa em Jerusalém. Então ele sai de Cafarnaum, avisa os discípulos e aí ele já era repleto de discípulos. Ele já tinha muitos que o seguiam, famílias inteiras. Ele tinha as mulheres que o seguiam, que eram verdadeiras apóstolas, mas que não entraram na história como apóstolas, porque para a cultura da época aquilo era impossível. Mas Maria de Magdala era uma apóstola, Verônica, a mulher hemorroísta, era uma apóstola, tantas outras tinham o mesmo nível daqueles discípulos mais chegados. E havia aqueles discípulos mais longe, mas que também o seguiam. E existia aquele núcleo principal, no qual muitas mulheres faziam parte. Então ele sai com aquela caravana de Cafarnaum, vai passando pelas terras da Samaria e começa com aquelas situações que ocorreram, ele começa a deixar para nós o último testamento.
A primeira grande emoção foi quando buscaram homens repletos de uma doença que era chamada de lepra na época, mas que qualquer doença maior que fragilizava a pele era considerada lepra, e as pessoas tinham um medo terrível. E aqueles homens eram despojados de tudo. Então eles poderiam ter riquezas, eles podiam ter família, mas quando se detectava uma doença como aquela, eles eram alijados do convívio social, eles iam ocupar o Vale dos Imundos, e existiam vários ao longo da Palestina, eles perdiam tudo e andavam com capas e não poderiam chegar próximo às pessoas saudáveis. Eles tinham que andar com sinetes se eles entrassem nas aldeias ou cidades, e eles tinham que gritar a palavra imundo, 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 para ninguém deles se aproximar. Então eles eram despojados de tudo, e aqueles 10 leprosos souberam que o Rabi iria passar por aí. Então, quando eles souberam, eles foram buscá-lo. Não chegaram próximos, mas pediram a Jesus, gritando que os curasse. E aí Jesus lhes diz: vai, a vossa fé vos salvou. Ide ter com os sacerdotes e fazei o testemunho. Por que Jesus manda eles para se encontrarem com os sacerdotes? E eles vão para Jerusalém, pegam um caminho para Jerusalém também. Porque na época só os sacerdotes poderiam autorizar que a pessoa fosse reingressada, tivesse um reingresso ao convívio social e reassumisse a sua cidadania. Então, quando Jesus fala isso, vai ter com os sacerdotes, ele está dizendo: vai, reassume a tua cidadania e entra no convívio social novamente. Eles saem quase que correndo, com aquela alegria. Só que um deles fez uma parada, fez um estacato e pensou: meu Deus, eu recebi a bênção da cura e nem agradeci, nem disse obrigado. Então aquele voltou apenas para dizer: obrigado, obrigado. E Jesus comenta com seus apóstolos, com os discípulos: puxa, em verdade vos digo, foram 10 os curados, não foram 10 os curados e só um retornou para agradecer. Então o primeiro ensinamento do último testamento de Jesus, que ele escreveu não com a pena, mas ele escreveu com as imagens, com as situações que foram ocorrendo ao longo do caminho: a gratidão. É importantíssimo nós exercitarmos a gratidão. Nós pensarmos no seguinte: meus irmãos, nós chegamos até aqui. Se nós formos pensar nas dificuldades que todos nós já passamos em nossa vida, situações diante das quais nós não vimos nenhuma luz ali no final do túnel, e passamos, olha aqui, não estamos aqui, nós vencemos as situações, nós não somos um sucesso, somos ou não? Então vamos bater palmas. Nós somos verdadeiramente sucesso. É importante nós nos empoderarmos dessa situação para nós sentirmos segurança. Mas nós sabemos que, além de tudo isso, nós temos os benfeitores, temos Jesus que estão nos encaminhando. Se nós formos pensar, para nós chegarmos até aqui como seres humanos que fomos, quantos nos pegaram no colo? Quantos nos deram comida na boca? Quantos nos deram banho, nos limparam, nos ajudaram, nos conduziram para a escola? O ser humano, ele nasce absolutamente dependente e tem uma razão de ser isso. Porque Deus nos deseja, percebamos que nós precisamos uns dos outros. Ninguém chega ao estado que nós estamos sozinhos. Ninguém. Então isso já nos vale o sentimento de gratidão. Maria Clara diz que quando nós treinamos essas percepções, refletimos sobre o quanto nós precisamos ser gratos, que explosões de luzes também ocorrem dentro de nós. Nós trabalhamos a saúde, a força, nos empoderamos de filhos de Deus.
Mas não foi só esse evento. Jesus, ele continua. E umas mulheres de uma aldeia próxima, em sabendo que o Senhor estava passando por ali, pegam seus filhos e levam para Jesus abençoar. Não foi fácil as crianças chegarem a Jesus, não, porque os apóstolos disseram, não, ele está cansado. Porque vira e mexe, Jesus saía um pouco e ia refletir, ia entrar em comunhão com Deus, né? Ia se refazer energeticamente. E aí, quando Jesus percebe que os apóstolos estavam impedindo a chegada das crianças, ele disse, não, deixem-as vir, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Outra importante orientação no Testamento que Jesus nos traz, o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, não para as crianças precisamente, porque é lógico que as crianças merecem o reino dos céus, mas senão como é que nós nos transformaríamos em crianças? Não é isso. É simplicidade infantil. É muito importante nós tirarmos a nossa capa e percebermos que precisamos ser simples. Somos iguais, temos as nossas dificuldades, uns já venceram umas questões, outros estão vencendo outras, mas nós somos como seres humanos iguais. E essa simplicidade na vivência nos traz um frescor muito grande, nos faz sentir sempre alunos, porque nós somos alunos, nós somos professores em determinadas ocasiões, mas nós somos intrinsecamente aprendizes do amor. E aí continua o Senhor, e até porque ele viu que o Senhor acudiu aquelas crianças, aquele jovem tem o desejo de achegar-se a ele e faz a grande pergunta, Senhor, eu já cumpro todas as prescrições de Moisés, o que eu preciso fazer mais para alcançar esse reino dos céus? E é quando o Senhor lhe diz, se desejas entrar então no reino dos céus, vai, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e volta, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E aí nós pensamos, o que será que o Senhor quis dizer com isso? Será que agora nós vamos ter que sair daqui e dar tudo para os outros e virarmos mendigos na rua? Em Londres, nos transformamos em mendigos, é isso? Certamente Jesus não deseja isso de nós. Nós temos que entender o espírito que essa letra tem. É lógico que Jesus está dizendo que nós precisamos nos desapegar das questões materiais, sabendo que elas são passageiras, o nosso corpo é passageiro, mas sabendo que nós temos um corpo perispiritual lindo, maravilhoso, entendeu? Fantástico, que nós vamos nos empoderar dele e que até as pessoas que nós amamos passam, mas nós conseguiremos estar em sintonia com elas, né? Então vem aí o ensinamento do desapego. Mais adiante, Jesus se encontra com um homem extremamente odiado por todos. Alguém lembra desse homem? Baixinho? Zaqueu. Zaqueu não era fácil, gente. Vamos fazer um parênteses. Zaqueu não, ele era terrível, ele era danado. Olha só, Zaqueu, vê se pode. Os romanos, eles eram terríveis. Porque quando eles tomavam um país, na realidade eles queriam o dinheiro. Mas eles eram tão espertos que eles não cobravam os impostos eles mesmos. Eles vendiam o poder de cobrar impostos para as pessoas da localidade, em asta pública. Então eram os próprios judeus que cobravam os impostos dos judeus, para repassar grande parte para Roma e para ficar com uma parte também. Então, o que faz Zaqueu? Ele comprou os direitos de arrecadar os impostos naquela localidade. Então, ele era querido. Gente, ele era odiado, aquele homem. Né? E ninguém simpatizava com Zaqueu, ninguém. Quando ele vê e ele sabe que Jesus está passando pelas portas de Jericó, e Jericó, quando nós lemos a palavra Jericó na Bíblia, ela
tem uma intenção. Jericó, metaforicamente falando, quer dizer um lugar onde só se pensa no consumo, onde só se vive as coisas materiais, é o local do apego, porque Jericó era uma cidade de comércio. Não é à toa que Jesus, agora fazendo um parênteses, ele dá como exemplo, quando ele fala do bom samaritano. Todo mundo conhece essa história, né, que Jesus criou. Todo mundo conhece, né? O homem estava vindo da onde para onde? Estava saindo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jerusalém é a cidade símbolo do quê? É a cidade que tem o grande templo, é a cidade que é o símbolo das coisas ligadas a Deus. Enquanto que Jericó é o símbolo das coisas ligadas à matéria. Então ele dá como esse símbolo ao homem que saiu de Jerusalém das coisas ligadas a Deus e vai para Jericó. Chegou em Jericó, os ladrões pegaram ele. Né? Então isso também é uma simbologia, mas um dia a gente mergulha nessa história, a gente está lá no Zaqueu, que já vive em Jericó, que é o exemplo de um Jericó. Então lá está Zaqueu, o Jericó por excelência, né? Vivendo rico e tirando dinheiro de todo mundo, aqueles impostos eram escorchantes, odiado por todo mundo. Aí ele, baixinho, mas num sentido metafórico também, como aquela pessoa que é baixa nas percepções, só vê as coisas materiais. Né? Então é toda uma história metafórica. Aí o que ele faz para ver Jesus? Sozinho ele não consegue. Ele sabe que ele vai se dar mal. O que ele faz? Ele tem já um desejo. E isso é muito interessante, porque nos coloca que todos nós que temos defeitos, nós também podemos ter desejos do bem, como o Zaqueu tem, e ele foi lá e foi subir. Ele diz, não vou ficar assim não, eu vou subir. Ele subiu num sicômoro, que é uma árvore, né? Uma árvore mais ou menos alta, e a gente fica imaginando o ridículo daquele homem lá no sicômoro, né? Para ver Jesus. Então, ele não se importou com a imagem que as pessoas pudessem ter dele. E ele teve um esforço, porque ele sabia que ele tinha que fazer algo, porque sozinho ele não conseguiria crescer tão rapidamente para entrar em contato com a luz. Tudo metafórico ali. Então ele vai e sobe numa árvore, ou seja, ele se utiliza de todos os recursos que ele poderia, e daquela árvore, ele consegue ver aquela estrela, ele consegue ver o Senhor do planeta, ele consegue ver Jesus. E o Senhor, ele não diz que aqueles que não merecem, que aqueles que vivem uma vida equivocada não merecem ver. Ele está à disposição de todos os Zaqueus e de todas as nossas imperfeições. Então ele vai e fala com Zaqueu, ainda diz mais, eu vou comer na tua casa, Zaqueu. Aí o povo todo se rebela, né? Aí falam lá com os apóstolos, olha só, esse teu rabi aí também dá bola. Né? Ele vai comer na casa de um publicano, ou seja, publicanos são aqueles que cobram impostos. Ele vai comer na casa de uma pessoa de má vida. E é aí que Jesus diz, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então ele está aí para a gente mesmo. Olha que coisa boa. Nós podemos ir até ele, que ele não vai fechar as portas para nós. E a revolução que houve na vida de Zaqueu, a partir daquele momento que ele se sentiu amado, foi imensa, porque ele disse, olha, Senhor, a partir daí, olha, eu vou dar tudo, vou distribuir pelos pobres. E ele se transformou. A partir daquele momento, houve uma transformação inigualável em Mateus. Mas contam os historiadores que quando Jesus sai de Jericó, nas portas de Jericó, outra metáfora, se a gente for analisar segundo a psicologia pessoal, tem muita coisa metafórica, porque logo na saída tem um cego que quer ver. Então, na saída daquele dia a dia, de toda aquela simbologia que tem a vida material, estava aquele homem, o cego Bartimeu, porque Bar significa filho de. Né? Então, o cego está lá, mas desejoso de ver, e quando ele sabe que Jesus está passando, como ele não consegue ver, ele começa a berrar.
E o povo todo, aquela multidão em torno de Jesus, se incomoda com os berros de Bartimeu. Né? Todos se incomodam e ficam falando, para, Bartimeu, cala a boca, você está incomodando, para. Todo mundo desejando que Bartimeu ficasse parado, calado. E Bartimeu enfrentou os guardiães do limiar. Porque toda aquela multidão naquele momento estava funcionando como um empecilho para Bartimeu chegar até Jesus. Mas no momento que Jesus faz um estacato e diz, quem me chama, a multidão toda resolveu ajudar. Aí a partir dali a multidão diz, coragem, Bartimeu, vai. Coragem, vai. E o Evangelho conta, a primeira coisa que Bartimeu fez quando Jesus o chamou foi jogar a capa. Outra metáfora. Pegou a capa e jogou ao chão. O que é a capa? Naquela época e muitas outras se usavam muito as capas. Capa tinha o significado de dar o valor à pessoa. Então, por exemplo, os que eram muito pobres, eles tinham um tipo de capa. Os que eram ricos tinham outro tipo de capa. Os que cobravam impostos tinham outro tipo de capa. E aí ele se torna um nu. Ele tira a capa e joga a capa. E ele vai até Jesus sem a capa. Isso é muito metafórico. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos seguindo Jesus, mas tem um momento que a gente tem que olhar mesmo para o lado sombra. E a gente tem que dizer, não, isso não presta mais para mim. Não quero mais isso, isso não me presta mais. Eu tenho que renovar mesmo a minha vida. Então tem momentos na vida da gente de reflexão, né? Momentos na nossa história pessoal que a gente tem que tirar a capa e jogar ela fora. E dizer, não, a partir de hoje eu sou outra, eu vou viver outra vida. Eu sei que a gente pensa assim, a vida não dá saltos, mas tem coisas que nós já temos condição de alijar. Então a gente já tem que identificar o que eu já posso jogar fora. E naquele momento, Timeu percebeu que já podia jogar fora a capa. E ele teve que jogar fora a capa. Esse jogar fora ajudou a chegar a Jesus e a se integrar com Jesus. E aí há aquela pergunta que Jesus fazia, que eu sempre me incomodei demais quando eu li os evangelhos, o que queres que eu te faça? Ora, olha só, gente, ontem eu falei isso. Está claro que o céu quer ver, né? Está claro que quem não anda quer andar. Está claro que quem não se mexe quer se mexer. Por que Jesus ficava perguntando isso? Parecia uma pergunta inútil. Mas não, é aquela pergunta de quem quer que a gente olhe para nós mesmos. Ele nos deseja ver o que você quer, qual o objetivo da sua vida, o que te mobiliza a chegar até mim. E aí vem a pergunta que eu fiz ontem, que eu vou retornar, porque tem companheiros que não estavam ontem. Se Jesus chegasse agora para você e te perguntasse o que você quer, o que você diria? Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente vai vivendo uma vida e a gente fala, o que eu quero? O que eu preciso fazer? Qual o meu real desejo? Então nós precisamos movimentar esse desejo, essa vontade. Nós temos que nos olhar, mas sabendo que todo desejo tem preço. Todo desejo vai exigir que a gente tire umas capas. A gente abre mão de algumas coisas. Essa é uma exigência da vida. A gente, quando faz uma opção, a gente abandona uma opção de outras coisas. Na época de professora de metodologia, eu tinha que dizer isso para os meus alunos, porque é muito difícil a gente largar algumas questões ou decidir por uma. Porque quando a gente decide ali por uma, a gente abre mão de todas as demais. Não é isso? Aí dá uma dor na barriga. Não é isso? A gente fica, ai, o que eu quero? Então a gente precisa definir. Mas não tenhamos pressa, porque a gente pode ouvir a nossa consciência, buscar os benfeitores espirituais, pedir o apoio a Jesus para a gente decidir o que convém na nossa existência. E a partir daí, buscando esse recurso,
fazendo como fez Zaqueu, que subiu em cima do sicômoro. Ele buscou um recurso. Nós vamos buscar os nossos e vamos pedir a Ele que nos oriente para que a gente saiba decidir o que é verdadeiramente melhor para todos nós. A partir daí, meus irmãos, só para nós fechar, a última grande ceia, na qual Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: vós me chamais de mestre, e eu sou. E eu me abaixei para lavar os vossos pés. E isso deveis fazer uns aos outros. Lavar os pés do outro. Ou seja, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos ajudar. E os discípulos do Senhor serão reconhecidos por muito se amarem, porque se ajudam, se interessam uns pelos outros e dão suporte uns aos outros para nós todos caminharmos para frente e para o alto. Bem, nós finalizamos essa parte e abrimos para as perguntas, né? Então, nós estamos aqui para as perguntas finais. Podem fazer quando eu tomo esse delicioso suco. Eu tenho uma pergunta. Qual seria a maneira mais eficaz em momentos de meditação? Porque eu vejo a oração como algo e a meditação como algo diferente do outro. Além da visualização na meditação, o que mais poderia me ajudar a concentração ali na hora da meditação? Como que eu poderia fazer para ser mais efetiva a meditação? Olha, no começo, as meditações, elas têm uma certa dificuldade, porque a nossa mente não está habituada a meditar. Uns companheiros que reclamam, eu só estou iniciando só a resposta, vamos chegar ao céu. Vocês não estão vendo ali o relógio, mas eu sugiro um exercício, porque a mente é que nem um macaquinho, já dizia a Buda, né? Que nem um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Então, quando a gente quer concentrar, ter foco, aí a gente lembra que não pagou aquela conta, aí a gente lembra que tem que estudar não sei o quê, aí a mente faz todo um projeto para que a gente não foque. É uma coisa interessante. Nós mesmos temos os guardiões do limiar aqui dentro, né? E a gente não pode brigar com a mente, não. Tá? A gente tem que envolvê-la com muito carinho. A gente tem que dizer: tá, minha querida, minha florzinha, tudo bem, mas agora eu vou voltar para o meu foco. Aí a gente tem um exercício que a gente faz muito com o pessoal do relógio, aqueles ponteiros do relógio, o ponteiro dos segundos. Eu digo assim: olha, vamos imaginar 1 minuto. Vamos tentar observar, vamos pensar numa luz ou em que desejarmos, e vamos observar quantas vezes a nossa mente fugiu do foco que nós estabelecemos durante esse minuto. É um exercício, só não se recrimine. Só, se você tem um ponteiro de segundos no relógio, treine fazer isso. As crianças deveriam treinar, isso é ótimo, sabe, para a memória, inclusive, é um exercício maravilhoso. Aí você vai treinando. Quantas vezes você observa, quantas vezes a sua mente saiu. Você vai ver que com o tempo, durante uma semana, a mente vai fugir. Na segunda semana ela vai fugir muito pouco. Porque a nossa mente é plástica, é treino, é puro treino. E aí a gente consegue o inicial, que é ter foco, para a mente não voar. E quando a gente começa a nossa concentração, o ponto inicial é Jesus. Os benfeitores espirituais, eles que junto a nós vão nos dar a garantia de nós estarmos no momento em que estaremos em comunhão com eles, sempre sentindo a segurança, a serenidade, a saúde que aquele momento vai nos dar. E o que torna efetivo é unir a imagem à emoção, é você sentir aquela emoção. Quando a gente sente a emoção, aquilo se fixa
nos nossos registros perispirituais. Que inclusive as nossas memórias, elas estão guardadas nos arquivos do nosso perispírito, reunidas em emoções. Então, todas as memórias ligadas a tal emoção, elas estão reunidas num sistema. As memórias ligadas a outra emoção estão reunidas em outro sistema, né? Então, a emoção é fundamental e é a base tanto da visualização como é a base da nossa memória. Quando a gente está ligado a uma emoção, aquela memória não vai embora, né? Não sei se eu consegui te responder. Sim, obrigado. Acho uma tentativa. Obrigada a você. Vamos lá. Pode perguntar. Na verdade, eu queria agradecê-la. Muito obrigado, realmente muito instrutor. Muito bom, bem ágil. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço. A energia que você me trouxe. Obrigado a Nossa você, palavra. é recíproco e verdadeiro. Muito bom. No início da raiva. Tipo, quando a gente sente raiva e não sabe de onde essa raiva vem, ela pode ser de uma outra existência? Se é uma coisa assim muito visceral e que às vezes nem é um problema tão grande, mas a gente tem uma coisa tão visceral, mobiliza uma energia de raiva tão grande, aí geralmente isso tem a ver com conteúdos que estão restritos naquele sistema que tem memórias de raiva. Aí tudo aquilo vem à tona, né? Então, quando no auge da raiva a gente consegue racionalizar, identificar o que eu estou sentindo é raiva, eu vou me afastar dessa situação, ou eu vou me acalmar, vou fazer isso, aquilo, eu começo a fazer coisas para me acalentar, eu vou curando aquele sistema interno, aquele núcleo, o Dr. Jorge André chama de núcleo em potenciação, enquanto que Stanislau Grof chama de sistemas COEX, né? Que são recordações que são agrupadas em memórias, mas que têm em comum aquela emoção, né? Então é isso, muitas vezes tem a ver, não apenas com experiências de outras existências, mas também às vezes até da época de infância. Às vezes está ali também. Yasmin, quando você comentou um pouco antes a respeito das das situações que nos ocorrem na infância, né? Eu tenho muita dificuldade da infância, mas a minha grande dificuldade no momento é que eu muitas vezes tomo atitudes incoerentes com meu filho e eu percebo que aquilo choca ele, cria às vezes um momento de um trauma, talvez dizer assim, para ele. E eu percebo na hora, eu chego, converso, olha, não foi você, foi a mamãe que está sentindo assim, por isso que eu falei assim, por isso que eu fiz assim. E converso. Ele é um ser que para mim é assim, ele me ensina, não é eu que ensino a ele muitas coisas, eu que aprendo com ele. E o carinho dele, a doçura dele, me comove muito, me auxilia muito a poder me expor, auxiliar ele a entender a situação em si, mas não deixa de ser um trauma, vou dizer assim. E a minha preocupação é, já que eu ainda não consegui me educar para não ter esses momentos, como é que eu posso nos auxiliar para que isso não torne uma coisa para ele, que é hoje o que eu estou vivendo? O que você fez é uma pergunta assim, bem profunda, né? E eu não teria assim, muito tempo para mergulhar nela. Mas a primeira coisa é você não se sentir culpado. Porque a gente tende a reproduzir o mesmo esquema de educação que nós tivemos, né? Então nós temos, na realidade, hoje em dia, o pessoal chama de dois cérebros. Um cérebro que é o lado lógico, que processa a razão. E o outro cérebro que a gente está trabalhando com as visualizações terapêuticas, que é o cérebro emocional, a ala do cérebro mais ligada ao inconsciente, à espiritualidade propriamente dita. Então, no teu raciocínio, na tua lógica, você percebe que a tua atitude naquela situação pedagógica não foi a mais correta, não foi adequada. Mas só que você, no momento, foi direcionada pelos arquivos
arquivos que são muito emocionais e que estão no registro do teu outro cérebro, do teu hemisfério direito. Isso acontece na matéria, eu estou usando a matéria porque é mais fácil da gente fazer a referência, mas isso acontece no perispírito da pessoa, né? Então, a mesma coisa um médico, imagina só, um médico pneumologista que fuma sem parar. Não é? Isso aí parece uma incoerência, né? Porque ele é pneumologista, ele sabe tudo o que está acontecendo e não consegue parar de fumar. Por quê? O raciocínio dele, o que ele aprende é uma coisa, a lógica racional é uma coisa, mas ali na área emotiva dele, no cérebro direito, o que está no registro ali? Naturalmente está que se ele fumar ele vai se sentir aliviado, ele vai se sentir com menos pressão, ou então ele assistiu muito os filmes de Marlboro e ele acha que se ele fumar ele vai ficar aquele homem famoso do Marlboro. Isso existe, gente, isso existe, não é? Então, no teu caso, é aquela criança que foi criada de um estilo que acaba vindo à tona e você, por mais que reconheça que a prática pedagógica deveria ser diferenciada, porque você sofreu na pele, vem à tona aquele modelo. E aquilo emocionalmente é mais forte. Não é isso? É isso que acontece. Então, antes de mais nada, não se culpe, porque isso é um processo seu e dele. Isso está sendo também interessante para ele aprender. Mas busque um atendimento. Eu acho que você precisa de uma terapia. Você tem que curar aquele lado criança e transformar esses modelos que ainda estão fortes demais e está sendo acima da sua possibilidade, só você, de se tratar. Agora, aliada à terapêutica, você pode fazer terapêutica espiritual do encontro com Jesus e pedir para que ele, os interpretadores espirituais, trace novos caminhos neuronais, novos modelos para você. E você pode mesmo fazer a visualização, que agora, se ainda der tempo, em 5 minutos, não, agora não dá mais, né? Nós temos que encerrar para fazer o fechamento. Se eu sugiro que os pais possam ir buscar os filhos e venham para cá e você faça o fechamento final. Tá ótimo. Os pais, por favor, descem, pegam os filhos, vêm todos juntos aqui e você faça o fechamento com a visualização. Pode ser? Você pode continuar esclarecendo, se tem alguma pergunta enquanto os pais retornam. Mais alguma coisa, gente, que a gente possa conversar? Eu não sei se eu consegui ser clara, porque é complexo mesmo. É realmente uma situação complexa. Mas é o que acontece diariamente com a gente, né? E assim, os servidores pediram para falar sobre Jesus ao invés das imagens, seria porque para a gente buscar estudar Jesus de uma forma mais terapêutica? Eu acredito que sim, porque Jesus ele é o grande terapeuta, né? Existe uma terapeuta, a doutora Hannah, ela escreveu um livro, Jesus, Psicoterapeuta. É um livro fantástico, né? Adoro esse livro. Foi me recomendado pelo Divaldo uma vez e eu amei essa obra. E a gente vê que Jesus é pura terapia, né? E isso nos ajuda a compreender muito, né? Todas essas questões. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: Paulo já falava isso, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não desejo fazer, esse sim eu faço. Então, o que a companheira relatou é a nossa história de vida. Que quantas vezes a gente quer agir de forma diferente, a gente já compreendeu, já deseja, mas de repente a gente escorrega na casca de banana e age de forma diferente. Quando Paulo, ele se transformou, ele realmente se transformou e se tornou cristão, ele que era um grande pregador, ele não conseguia pregar a palavra de Jesus. Por quê? Ele teve que se afastar, passou 2 anos no deserto com Aquilo e Prisca, aquele casal de jovens, porque ele renovando, estudando Jesus, porque o raciocínio, a lógica do Cristo é muito diferente da lógica mosaica. E a mente dele estava muito moldada
Na lógica mosaica, ele tinha que renovar a mente. Então, todos nós precisamos renovar a nossa mente. Daí, o estudo frequente, as reflexões nesses momentos são preciosas, as orações, mas também as meditações, o encontro com Deus, com Jesus. Todos esses são recursos para que nós mudemos as programações equivocadas que acabaram sendo inseridas na nossa mente, né? E aí, já usando a metáfora da mente como se fosse um software, enquanto o cérebro é o hardware, né? E nós somos o espírito que está lidando com esse material fantástico, né? Então, nós podemos fazer assim. Peça para o senhor também entrar com a filha, que tem lugar aqui na frente, por favor. Sentando aqui, o pai com o filho aqui tem 3 lugares. A mãe também pode sentar aqui, por favor. Ah, já tem todo mundo está acomodando? Muito bem. Então, já podemos? Eu só gostaria, diante de mais nada, agradecer aos companheiros. Eu queria dizer a todos que a psicosfera aqui presente, que é o fruto do carinho, do amor, do espírito de cada um daqui, foi responsável por uma onda luminosa que eu percebi em torno de nós esse tempo todo. Certamente que vocês não perceberam, não sei se alguém percebeu, mas em vários momentos desse trabalho, entidades diferentes participaram, né? Me envolveram e trouxeram material que eu, agora, se eu for tentar reconstruir, eu nem sei o que eu falei. Mas tenhamos certeza do amor divino, que o Senhor nos abençoa. Ele está próximo a nós, mais do que nunca. Nós não estamos sozinhos na nossa arrumagem terrena. E nós já estamos no caminho de integração com Ele. Então, nós vamos elevar, nesse momento, o pensamento aos benfeitores espirituais, agradecendo o amparo que esses 2 dias receberam, o amparo da espiritualidade, a nossa querida Evanise, condutora e responsável por tantas múltiplas tarefas, por cada um dos companheiros aqui presentes, trabalhadores dessa seara de amor cristão. Nós, neste momento, gostaríamos de dizer, irmãos queridos, que amamos tanto como filhos de nossos corações. Não estais sozinhos. Estamos convosco. Não dizer que nosso querido amigo Barcelona, nós podemos ser invisíveis, porém não somos ausentes. Estamos juntos de vós, amores de nossas vidas, e juntos nós estamos caminhando ao encontro do Senhor das nossas vidas, Jesus de Nazaré. Ó Mestre, ó Senhor de nossas almas, diante do vosso infinito amor, nós somos pura gratidão. Nós, neste momento, desejamos rogar por toda a humanidade, que os homens, Senhor, se aquietem e te ouçam, e que o reino de amor de nosso Pai Celestial invada todas as mentes e todos os corações. Gratidão, Senhor. Profundamente gratos, nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, dizendo: ó Mestre, dai-nos forças, orienta-nos
as nossas mentes e os nossos corações. E que a tua paz nos habite, envolvendo os nossos amores, aqueles que se julgam nossos inimigos, e abençoando, Senhor, os dirigentes das nações, iluminando-lhes as mentes para que façam as melhores opções. Ah, Senhor, que o vosso amor impeça as crueldades e que realmente possamos nos sentir um dia dentro dessa grande família humana, convivendo em paz e nos amando muitíssimo. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada.